Recentemente, um grupo de adventistas liberais aqui do Brasil acusou a própria Igreja Adventista de ser negligente e não se importar muito com aqueles membros que são homossexuais. Será que a Igreja Adventista, de fato, não está preocupada, não quer dar atenção aos membros que são homossexuais? Esse aqui é o canal Todavia. Aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Se você já conhece esse canal, eu vou pedir para que você compartilhe esse conteúdo e também aproveite para se inscrever. Se você não conhece, é a sua primeira vez aqui, deixe seu like, é sempre importante fazer isso para apoiar o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, eu peço também que você conheça o nosso canal a partir dos vídeos mais recentes e também nas nossas playlists. Tem muita coisa legal que você vai poder ter acesso por meio desse canal. Será que a Igreja Adventista de fato desconhece a existência de pessoas em seu meio que se declaram homossexuais? Esse fenômeno tem se tornado cada vez mais recente. E eu já destaquei aqui, em outra ocasião, um perfil adventista que diz ter conciliado as duas coisas. Alguém que se declara adventista e homossexual. A bem da verdade, a gente pode até falar um pouquinho mais à frente sobre essa suposta compatibilidade. Mas nesse momento, eu quero dizer que não, a Igreja Adventista tem consciência de que muitos dos seus membros têm sim relação com a homossexualidade. Eu digo relação porque alguns talvez poderiam ser categorizados como aqueles que lutam contra tendências homossexuais, enquanto outros não, abertamente são homossexuais, outros veladamente homossexuais, na vida privada assumem esse comportamento, mas não publicam isso, não declaram para todas as pessoas. Então há gente de todos os naipes aí que você possa imaginar, o que torna essa relação entre adventistas e homossexualidade algo muito matizado. Ao mesmo tempo, a igreja não está omissa a isso, pelo contrário, existem várias iniciativas para lidar com essa questão. Um dos ministérios talvez mais conhecidos nessa área é o Ministério Amizades Verdadeiras, que procura apoiar e ajudar aqueles que entendem que precisam lutar contra essas tendências. Há também um grande grupo de psicólogos voluntários que trabalham ajudando os membros a lutar contra essas tendências homossexuais. Mas até agora eu só falei de pessoas que querem aparentemente abandonar a homossexualidade. Não existiria nenhuma iniciativa para apoiar aqueles que querem viver como cristãos homossexuais? Essa é uma outra questão muito complexa. E a gente tem que perceber que entre o espectro evangélico existem sim algumas igrejas, especialmente igrejas liberais, que apoiam a pessoa se declarar homossexual, que não vê nenhum problema em ser um cristão e ao mesmo tempo ter sim uma vivência, uma experiência homossexual. E há muitos ministérios, especialmente fora do Brasil, onde você tem pastores homossexuais e todo esse tipo de coisa. No ano passado, a Igreja Adventista mesmo entrou numa controvérsia com um pastor na Alemanha que se declarou bissexual. E há vídeo aqui no canal sobre isso. Depois desse episódio, outras polêmicas surgiram. Inclusive, um livro que foi lançado na Alemanha falando dessa questão da homossexualidade. Ao mesmo tempo, a própria revista adventista alemã, numa das suas edições especiais, tratou sobre o tema, assumindo uma postura até então inédita nos meios oficiais, que era pró-homossexualidade. Também existem vídeos aqui no canal onde eu trato sobre esses episódios isolados. Mas embora nós tenhamos um grande número e um número crescente de adventistas, de líderes e até mesmo de pastores que se declarem a favor da causa LGBTQIAPN+, e que não vejam nenhum problema entre ser cristão e homossexual simultaneamente, a igreja ainda adota uma postura em que ela compreende que à luz da Bíblia não haveria espaço e nem compatibilidade, portanto, para que um cristão adotasse a homossexualidade. E alguns poderiam pensar assim, então a igreja assumidamente é uma igreja preconceituosa? Para a gente compreender melhor essa questão, há de se notar que ao longo da história, a homossexualidade ela foi percebida e recebida de maneiras diferentes por diversas sociedades. Há momentos na história em que ela foi tolerada, há momentos na história em que ela foi incentivada e há momentos na história em que ela foi totalmente sufocada e proibida. Nós vivemos na contemporaneidade um momento em que as pessoas são instigadas a aflorar os seus instintos e a assumir a sexualidade que desejarem. Não há nenhuma obrigatoriedade em ter um papel fixo. Alguém pode ser heterossexual e mudar, se tornar homossexual,
há diversas categorias, especialmente quando a gente entra nesse mundo da comunidade LGBTQIAPN+, que assumem que existem vários gêneros e cada hora tem surgido outros gêneros. Pessoas que se identificam com o sexo oposto, com o mesmo sexo, com sexo nenhum. Há camadas e mais camadas e a cada dia, o que torna a questão ainda mais complexa e muitas vezes até confusa, surgem nomenclaturas e designações diferentes. A verdade é que há uma abertura muito grande a todo tipo de experiência sexual sem qualquer repreensão. Todos são livres, na sociedade atual, para escolher o tipo de sexualidade que querem. Mas, para um cristão, o referencial nunca foi e nunca deverá ser aquilo que a sociedade dos seus dias está afirmando, parabenizando ou mesmo coibindo. O cristão bíblico, por definição, ele se pauta pelos critérios da Bíblia, levando em consideração que mesmo nos seus dias, algo que eu já tenho repetido algumas vezes aqui no canal, a Bíblia não seguia as normas da sua cultura, da cultura que estava ao seu redor. A Bíblia sempre teve manifestações contraculturais, indo no sentido oposto àquilo que as nações vizinhas estavam fazendo e recomendando. Portanto, numa época como a do apóstolo Paulo, em que a pederastia era muito comum, a Bíblia nunca favoreceu isso. O próprio apóstolo Paulo condena essa prática, dizendo que alguns homens haviam deixado o uso natural da mulher, ou seja, tinham ido contra a natureza, no sentido de que homens deveriam se relacionar com mulheres e, ao se relacionar com o mesmo sexo, homens com homens, eles estavam pervertendo a vontade de Deus. Dizer isso é algo extremamente forte e controverso para os nossos dias, mas inequivocamente a Bíblia está afirmando essas coisas. Então, para uma pessoa que lê a Bíblia nos nossos tempos, existem algumas opções. Ou essa pessoa desmerece a Bíblia e a limita a ser um produto de uma cultura já ultrapassada, com valores muito diferentes dos nossos, taxar a Bíblia como um livro homofóbico, racista, e dizer que esse livro não expressa, de fato, a vontade de Deus, mas simplesmente o desejo de alguns religiosos bastante preconceituosos. Talvez uma outra iniciativa bastante complicada seja tentar conciliar as duas coisas, dizer que não, a Bíblia condena, mas veja bem, e tentar arrumar escusas e desculpas e explicações alternativas que muitas vezes levam até desmerecer o valor do próprio texto, a tentar rebaixar os seus padrões para que eles sejam nivelados com o da cultura contemporânea. Outra postura é, de fato, reconhecer que a Bíblia está dando uma mensagem que é diferente para os nossos tempos, mas sendo ela a palavra de Deus e expressando aquilo que Deus tem, o plano dele para a humanidade, então nós devemos capitular e aceitar aquilo que ela está dizendo, mesmo que seja contrário à nossa própria cultura. Essa última é uma posição extremamente complicada e que sempre vai levar a controvérsias. A Igreja Adventista, como reconhece o princípio sola Escritura, como aceita os ensinos claros da Palavra de Deus e como está disposta a segui-los, recomenda a todos aqueles que fazem parte da sua comunhão, aos membros que ela possui ao redor do mundo todo, que aceitem as normas bíblicas. E a Igreja, quando sintetiza a questão de relacionamentos, o plano de Deus para os relacionamentos, ela procura apresentar o plano que Deus demonstrou claramente que ele revelou por meio da sua palavra. Dentro desse plano, algumas coisas são consideradas perversões sexuais. E eu não estou me referindo aqui, e nem limitando esse assunto, à homossexualidade. A Bíblia também considera uma perversão a poligamia, o incesto, o adultério, a homossexualidade. Tudo aquilo que foge ao plano que Deus fez para que a humanidade seja feliz na expressão da sua sexualidade é uma perversão, é um desvio do propósito e que, portanto, não vai nem satisfazer, nem trazer alegria completa ao ser humano. Você pode falar de prazer momentâneo, passageiro, e definir e limitar o que é prazer do ponto de vista prático, uma atividade completamente inútil, porque uma pessoa pode sentir prazer sexual de maneiras diferentes e distintas. Não é esse o ponto aqui. Nós estamos falando de satisfação plena. Satisfação no sentido de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Então, por essa ótica que eu tentei explicar aqui em linhas bem generalizadas, a Igreja Adventista não entende que deva aceitar homossexuais na prática da sua homossexualidade. A Igreja entende que eles precisam ser auxiliados a abandonar aquilo que, de acordo com a Bíblia, é uma atividade pecaminosa. Então, essas pessoas são convidadas a expressar a sua sexualidade
nos moldes bíblicos, ou seja, o sexo monogâmico, heterossexual e também exclusivo e restrito à experiência do compromisso matrimonial. Apenas pessoas casadas na Bíblia é que têm a bênção de Deus para se unirem, para terem os seus corpos em comunhão por meio da atividade sexual. A Igreja Adventista também reconhece que muitas pessoas, por meio de traumas que sofreram, de abusos sexuais, de experiências negativas, pela própria perversão da sexualidade original, simplesmente não conseguem mais hoje se relacionar com o sexo oposto. Nesse sentido aí, algumas pessoas acabam optando pelo celibato. E também é uma forma de você viver à luz daquilo que a Bíblia diz. É uma forma de lutar contra a tendência. Mas também eu acredito que é possível, e o apóstolo Paulo também acreditava nisso, lutar contra a sua própria sexualidade distorcida. E o apóstolo Paulo menciona em Coríntios capítulo 6, algumas pessoas que haviam tido comportamentos errados, inclusive com respeito à sua sexualidade, e que agora convertidas haviam abandonado esses caminhos e viviam as suas experiências cotidianas à luz dessa nova experiência com Deus. Homossexuais deixaram de ser homossexuais. Contrariando então a cultura popular, uma pessoa que nasça gay ou homossexual não precisa morrer dessa maneira. Ela pode mudar de vida e ser transformada. E eu acredito que sim, uma pessoa que foi transformada, ela vai deixar a homossexualidade para viver a heterossexualidade e vai então ser feliz seguindo o plano que Deus estabeleceu para todas as pessoas. Repito, talvez não seja possível por causa dos danos do pecado que essa experiência chegue a todos. Agora, celibatários ou transformados, esses dois caminhos são possíveis. O que não é possível é um homossexual viver na prática da sua homossexualidade e comungar com a igreja. A igreja entende que isso foge aos conceitos da Bíblia e ela mesma, como representação do povo de Deus, entende que a pessoa que escolhe viver isso, e todo mundo é livre para escolher o que quiser, não pode fazer parte da igreja. Assim como a pessoa que quebre outros princípios bíblicos também vai sofrer aquilo que a gente chama de disciplina eclesiástica. Aliás, cada membro, quando se une à igreja adventista, sabe das suas obrigações e das suas responsabilidades. E quando a pessoa escolhe descumprir isso, ela sabe que também está sujeita à disciplina que é prevista na Bíblia. Aliás, a disciplina, assim como a gente disciplina as crianças, ela existe para corrigir, para admoestar, para fortalecer, para mostrar que houve um erro e chamar a pessoa de volta. Então, o objetivo da disciplina é salvação. Talvez a igreja adventista fosse muito mais popular ou atraísse mais pessoas se ela mudasse esse conceito e aceitasse pessoas que são homossexuais na prática da sua homossexualidade. E há muitos setores da igreja que pedem esse tipo de mudança. E aqui eu estou me referindo claramente àqueles que são liberais. Mas a maior parte da igreja ainda continua fiel aos princípios bíblicos que a igreja defende até então. E para quem tem essa postura, sabe que o mais importante que a igreja crescer é ela crescer e ser fiel. Talvez não cresça tanto numericamente, como muitas igrejas explodem, estão cheias de jovens, de pessoas, mas acabam abrindo mão de princípios bíblicos nesse afã de convidar pessoas e acabar assimilando muitas coisas da cultura contemporânea. A igreja adventista entende que não deve assimilar conceitos da cultura em que ela estiver inserida. O critério para ela, no qual ela se baseia, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus condena claramente a homossexualidade. Portanto, a igreja adventista, se quiser se manter fiel àquilo que Deus disse, precisa aceitar essa verdade bíblica. E a igreja tem feito isso. Por isso que a igreja não aceita membros que sejam homossexuais, que tenham uma vida sexual ativa, que estejam em parceria com outros homossexuais numa espécie de contrato social ou de casamento, de acordo com a permissão de cada país. A igreja adventista entende que o homossexual precisa ou mudar e, pela graça de Deus, passar por uma transformação, abandonar a prática homossexual e se tornar um heterossexual, ou, se isso for impossível, que essa pessoa deva viver no celibato, em pureza, sem nenhum tipo de relacionamento, uma vez que aí ela não estaria cometendo atos pecaminosos. Essa questão é bastante complexa, muito delicada, e é um tema sensível, que talvez deixe algumas pessoas bastante entristecidas. E para ajudar a todo mundo que quiser compreender um pouco melhor esse assunto, existe aqui uma série no canal onde eu falo da concepção da ideologia queer
em contraste com aquilo que a Bíblia fala. O primeiro vídeo dessa série vai aparecer recomendado para você assim que você terminar de assistir esse vídeo. Então eu quero encontrar você nesse próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais desse assunto. Não se esqueça de curtir esse vídeo e mande para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que precisa ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. Um forte abraço. Que Deus abençoe você. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you.